Deus para nossas vidas. Que nosso coração esteja aberto para receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Que a nossa mente ela possa fixar tudo que foi falado. Que os nossos corações estejam sedentos de Ti, da Tua palavra. Que possamos estar aplicando em nossas vidas tudo o que foi falado e que ainda irá ser falado essa noite, irá ser cantado. Que nosso louvor seja somente para Ti. Que nós não procuremos glórias para nós, mas para Ti. Que a nossa vida seja uma vida de dedicação, de entrega, de serviço para o Teu reino. Que os nossos jovens, Pai, eles possam desejar mais de Ti, buscar a Ti, estar em Tua presença, servir a Ti. Servir a nossa igreja local como forma de adoração a Ti e de cumprir a Tua vontade. Que possamos ter a juventude fortalecidas no Teu Espírito. Que possamos ser livres, Senhor, do mal. Que os nossos jovens e nossos adolescentes, que eles possam transmitir o Teu amor através de suas ações, através da palavra. Que Tu possa dar encorajamento a eles para proclamar o Teu Evangelho, Deus. Eis que faço novas todas as coisas. Que possamos, Senhor, ter essa certeza em nosso coração. Que Tu podes fazer novo em nossa vida. Tu conheces e Tu sondas o nosso coração. Tu sabes o que precisamos. Tu sabes nossos anseios, nossas angústias, também nossa alegria. Que possamos estar entregando tudo em Tuas mãos e confiar em Ti. Ser como o restante desse culto, com os louvores, com a palavra do pastor Daniel que o Senhor preparou através da sua vida. Que seja tudo para a honra e glória do Santo Nome. É isso que eu te peço nesse momento e agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos, graças a paz. Queremos louvar com a canção que é oficial do Congresso, Tudo Novo. E aprendemos com a palavra de Deus que onde Jesus passa, onde Jesus chega, Ele transforma, Ele torna tudo novo e novo. Então Jesus é o nosso transformador. Nós iremos cantar através dessa canção. Onde Ele chegar, Ele é o Rei, Ele transforma, Ele faz tudo novo em nossas vidas. Esse é o Jesus ao qual nós adoramos. Amém.
salvou, foi que nos livrou, nos tornou mais alvo que a nele. Nós iremos também louvar ao Senhor com essa canção. Venha no ato, vamos bater palmas, vamos alegrar na presença do nosso Deus. Apresentar alguns convidados. Quando eu chamar, você faz o sinal para a gente entender onde você está. Rodolfo. Olha lá. Emanuele. Vizinho. Roseli. Roseli lá atrás. Emily.
que é Jamerson. Não, tem Anderson aqui, mas tem Jonatas. Troquei teu nome. Agora sim, Anderson. Acho que eu misturei as coisas. O Wendel ali. A Thaisa lá atrás. Davi. E eu li Richard. Todos são muito bem-vindos. É um prazer recebê-los. Fica à vontade, muita vontade. É um culto diferente. A juventude é que está tomando conta, a conferência da juventude. Por isso que você está vendo tantos jovens aí com a camisa, celebrando Jesus. E nós queremos que os jovens que estão aqui se juntem a gente. Quem não está, venha. Vamos estar juntos, né? Nós temos outro grande evento da nossa igreja em outubro, daqui a 2 meses, e a gente quer que a juventude esteja também cantando naquele evento. Vamos lá. Juliano está pedindo oração pela vida de Davi, para que Deus possa abençoar a vida dele, né? Suprir as necessidades aí, de acordo com a vontade do Senhor. A semana da igreja está assim. Amanhã nós teremos alguns eventos aqui na igreja, alguns encontros. O curso de homilética, mini curso de homilética, às 7h30 da noite. E teremos também uma reunião que eu queria pedir encarecidamente tanto aos diáconos quanto à juventude, a representação da juventude, representação das mulheres. Por quê? Porque o pastor Alberto vai estar com a gente amanhã e ele vai apresentar um projeto para a nossa igreja e abençoar a Taperoá, cidade de Taperoá. Nós temos uma igreja batista lá. Mas eu preciso que os irmãos estejam aqui nessa reunião para a gente tratar sobre isso amanhã. Então, quem quiser vir, só peço, por favor, juventude, bote alguém para representar você nesse encontro, nessa reunião. A SMHB, a MCM, todos da igreja, venham para a gente decidir se vamos, se podemos ir, se não podemos ir, enfim, eu quero decidir com os irmãos. 8h30 da noite. Porque como tem outros encontros na igreja, 8h30 fica mais tranquilo para a gente fazer isso aí. Terça-feira, os nossos grupos, a juventude aqui no templo, venha, vamos juntos celebrar a Deus, adorar a Deus, Ele merece. Quarta-feira, 3h da tarde, oração das mulheres. E à noite, estudo para os homens mais jovens, homens de mais idade, todos são bem-vindos. A quarta-feira, 8h da noite, 7h30 para 8h. Quinta-feira, culto de oração e doutrina. Sexta-feira, de 5 a 6 horas da tarde, expediente pastoral. E sábado está aí conferência da juventude, mas já acabou. Foi lapso. Agora, parabenizar a juventude, foi um evento legal, ainda não acabou, mas né, está sendo legal. Parabéns. Trataram muito bem o pastor Mota, né, o pastor Daniel Mota, com mimos extraordinários. Né? Então, parabéns por tudo que aconteceu, o nome de Deus seja glorificado. É para isso que a gente quer mesmo, para Deus seja glorificado. Parabéns. Mas agora, para concluir as nossas comunicações e orar pelas crianças, sábado que vem, nós vamos ter um encontro das igrejas batistas da associação em Fagundes. Dá mais ou menos 45 minutos daqui para lá. O ônibus vai sair daqui da frente do nosso templo, acho que 2h da tarde, e nós queremos convidar todos que quiserem ir. Agora tem que dar um nome a Gilberta, R$10 é a passagem e o valor já para as refeições. Quem quiser ir, procure Gilberta, porque tem uma lista e a gente tem que botar logo o nome dos irmãos nessa lista. Então quem quiser ir, procure Gilberta, procure logo, tá bom? Então, veja aí, para o final do culto você já deu o nome, para a gente quando chegar em casa, ou ela no celular aqui já faz o agendamento, porque se não fizer vai dar problema. E finalmente,
Domingo que vem, eu também não vou trazer a palavra para a igreja. Domingo que vem, nós temos um missionário aqui, temos a graça de ter missionário de missões nacionais. Eu não sei se o Gilberto lembra de onde ele é. Da Bahia. Não sei. É de missões nacionais. Está trabalhando em algum estado do Brasil. E ele vem fazer promoção, dar o seu testemunho. Então, domingo à noite, nós teremos um missionário de missões nacionais. E a minha chamada para você, venha todos. Chame mais gente. Para que a gente possa ouvir um belo testemunho de um missionário que está no campo de missões nacionais. Tá bom? Então, eu não vou pregar domingo à noite, mas teremos uma boa palavra do missionário. Assim pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Eu chamo aqui à frente a liderança da juventude. O pastor também pode subir. E nós agora vamos fazer uma oração pela vida do pastor, pela palavra que vai ser ministrada nesse momento, que ela possa habitar em nossos corações. Amém, graças a paz. Amém. Vamos juntos orar, interceder pelo nosso pastor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, por esse culto, Senhor, tão maravilhoso, Senhor, por essa conferência que o Senhor nos presenteou e por podermos ouvir, Senhor, a Tua palavra nesses 2 dias, Senhor. Que o Senhor possa agora, Senhor, capacitar o pastor Daniel para que ele possa trazer a Tua palavra, Senhor. Não aquilo que ele quer falar, mas aquilo que o Senhor quer falar através dele. Que o Senhor ministre, o Senhor use, Senhor, com base em Tuas mãos. E que nós possamos ser impactados, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Se ainda não formos, Senhor, durante esse tempo, que a gente possa ser agora. E que o Teu Espírito, Senhor, possa fazer tudo novo de novo, Senhor, em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça. E que saímos daqui, Senhor, transformados pelo poder da Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, graças e paz. Amém. Mais uma vez, quero expressar minha gratidão à igreja, em especial pela diretoria da juventude, por todo carinho. Certamente estarei voltando para João Pessoa com alguns quilos a mais, pastor. Nada que uma boa corrida resolva as calorias perdidas. Meus irmãos, tudo novo de novo tem sido o tema que a juventude da Igreja Batista Jardim Paulistano tem trabalhado esses dias. Na sexta-feira, nós trabalhamos tudo novo de novo em relação à missão. Vimos uma mudança de rota que o Senhor fez na vida da equipe missionária liderada pelo apóstolo Paulo. Hoje pela manhã, conversamos um pouco sobre tudo de novo na vida de alguns homens na história que estavam passando por um processo de sofrimento e eles experienciaram o novo de Deus, uma espécie de renovo, sendo feito novo novamente. E tentamos fazer um paralelo com as palavras de Jesus sobre odres novos. E hoje à noite eu quero partilhar com os irmãos algo novo sobre o encerramento da história da redenção com vocês. E por essa razão convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Apocalipse, capítulo 5. Sentados mesmos. Apocalipse capítulo 5, minha versão, a nova versão internacional, diz assim: Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Glória a Deus. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Digno, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foi morto e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra.
Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, milhões e milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, e diziam: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. Sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém? Texto muito bonito. Meus amados irmãos, nós estamos aqui no ano 96 depois de Cristo. A igreja acabara de vivenciar um dos processos mais sangrentos dentro da história. O imperador Domiciano, um homem totalmente encarnado pelo mal, tenta devastar e destruir a igreja. E o seu último representante do colégio apostólico, o apóstolo João, é um alvo a ser perseguido e assim capturado nesse processo. Já com a sua idade avançada, é pego por aqueles oficiais romanos a mandado do imperador e é encaminhado para uma ilha distante chamada de Patmos, e lá inserido em uma verdadeira masmorra, uma prisão, onde as pessoas só conseguem sair de uma certa forma mortos daquele lugar. É considerado um homem sanguinário. Alguns apontam que ele, juntamente com o seu antecessor, o imperador Nero, é a própria expressão do mal encarnada em um império. Homens e mulheres são lançados para que possa divertir-se, vendo homens sendo devorados por animais. Homens são lançados na prisão, homens são colocados no decorrer da entrada de Roma, crucificados. Alguns apontam que faltou madeira para crucificar os cristãos nesse período. O maior tipo de tortura, a maior forma de chacina aconteceu dentro desse processo. O império querendo impedir o avanço da igreja, mas não sabia eles que quanto mais morre, mais gente nasce, e eles ficam atônitos como é que isso acontece. Então João, naquele ambiente sem esperança, num ambiente sombrio, escuro, insalubre, cansado, sofrido, maltratado pelo tempo, já envelhecido, com todas as portas fechadas para ele, de repente abre uma nova porta. Ele cai como morto e ali é apresentado algo novo para ele. Eis que te apresento as coisas que hão de acontecer. E de uma forma extremamente sobrenatural, em um êxtase, ele é levado para um lugar que talvez Paulo tentou descrever, mas disse que não era lícito para os homens falar. Ele viu o que ia acontecer com a humanidade, ele viu com a... que falta linguagem para descrever o que ele acabara de observar, o que ele está vivenciando. Falta linguagem para a descrição. Ele tenta trazer os seus elementos linguísticos para que as pessoas agiem ou como uma representação. Mas no versículo 2 do capítulo 4, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Alguém estava sentado nesse trono, alguém importante. Ele traz algumas descrições dessa pessoa que estava sentado no trono. Aquele que estava sentado era um aspecto semelhante a jaspe, a sardônio, pedras preciosas, um arco-íris parecendo uma esmeralda circuncidava o trono,
e ao redor do qual estava outros 24 tronos assentados, e nele 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinha coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. João tentando, meus irmãos, trazer em linguagem o que ele está vendo. Mas imagine alguém, no ano 96 depois de Cristo, visualizar o fim dos tempos. Não existia tecnologia, não existia internet, não existia automóveis, aviões. Entendam que o homem caiu em um jardim, em uma floresta, mas quando Jesus voltar, ele vai encontrar a sociedade numa cidade, num ambiente geográfico totalmente diferente. Agora imagine alguém no ano 96 depois de Cristo vislumbrar todas as coisas que hão de acontecer. Mas algo me chama a atenção. Ele observa que de dia e de noite se repetia sem cessar, e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Nós temos certeza de que Jesus há de vir. O império tentou destruir esse livro. Nero colocou fogo em Roma, culpou os judeus e os cristãos naquela época. De 14 bairros que havia em Roma, só 7 não são tomados pela chama, que era justamente onde havia cristãos e judeus. Momento oportuno para que Nero colocasse a culpa sobre os cristãos, e ali haveria um momento de grande perseguição, e o apóstolo Paulo era um alvo a ser capturado e foi de fato preso. Você observa isso na segunda epístola a Timóteo, a segunda carta de Timóteo. Combati o bom combate, terminei a carreira, mas valeu a fé. Dizimado. Logo depois, Domiciano. A igreja passa por um processo, meus irmãos, de extrema perseguição, onde é proibido partilhar. As pessoas precisam se reunir em lugares escondidos. Está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. É importante você saber que nesse tempo, nesse período, os contratos, para terem validade e credibilidade, era necessário ser selados. Os contratos feitos, e o sinédrio naquela época era uma espécie de representação do judiciário, era importante ter a representação de 6 testemunhas. E aquele texto era redigido, enrolado em forma de rolo, amarrado com cordas, e 7 selos, como cera, impresso naquele lugar, como testemunhas, 6 testemunhas para validar que aquele documento é um documento legítimo e um documento que tem credibilidade. Se aquele selo tiver fragmentado, rompido, aquele documento ele perde totalmente a sua validade jurídica da época. Mas aqui a gente observa, meus irmãos, que não é 6 testemunhas ou 6 selos, é 7 selos, justamente com a representação da perfeição que é o Cordeiro. Ele diz no versículo 2 que vi um anjo poderoso proclamando em alta voz. Imagine João em êxtase, vendo um anjo poderoso gritando em alta voz: quem é digno? Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Só uma verdadeira autoridade, como destinatário, poderia de fato abrir e romper os selos. Mas esse anjo, ele grita em alta voz, mas não havia ninguém, ninguém sequer com uma capacidade para poder romper os selos e abrir o livro. No
Interessante que naquela época, o livro, em forma de rolo, era escrito simplesmente da forma interna. E a parte externa era uma simples descrição para o destinatário. Mas aqui a gente observa um livro escrito de ambos os lados. Meus irmãos, nós estamos diante do livro que conta a história da humanidade. A minha, a sua história está descrita nesse livro, que um dia será aberto. Todas as nossas obras, todas as nossas ações estão descritas nesse livro, que um dia será aberto e exposto para todos. E qual foi o sentimento de João naquele momento? Ele chorava muito, pranto, choro, desespero, porque não havia ninguém que podia sequer olhar para o livro. Versículo 4, eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Ninguém. O versículo 3, ele tenta trazer as dimensões da não representação de sequer olhar para o livro ou sequer abrir os selos. Não havia ninguém no céu capaz de abrir esses livros. Então nós entendemos que não há, meu irmão, nenhum tipo de anjo, nenhum tipo de arcanjo, nem Miguel, nem Gabriel, nem um querubim, nem um serafim capaz de abrir o livro e romper os selos. Nós observamos, nem na terra, nenhuma autoridade sequer, nenhum império humano é potencialmente capaz de abrir o livro e sequer olhar para os selos. Observe quem são as grandes autoridades hoje do mundo. Não tem autonomia, não tem essa postulação para poder abrir o livro, não tem essa autonomia, não tem essa representação, não tem essa autoridade, não tem esse prestígio, não é capaz para fazer isso. Não tem ninguém na terra capaz de romper isso. E também debaixo da terra que pudesse abrir o livro e olhar para os selos. O que João está vendo é que nem o diabo, nem todos os demônios caídos têm poder para fazer isso. E qual é o seu sentimento? O que ele experiencia e ele tenta retratar? Eu chorava muito. E eu chorava. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro ou sequer olhar para ele. Mas de repente, meus irmãos, diante daquele soluço de lágrimas, diante daquela face encharcada de tanto lacrimejar, se apresenta um ancião. Eu fico imaginando essa cena. João prostrado, o pastor Caleb, chorando desesperado, e de repente aparece um ancião, bota a mão assim nele. Ô meu filho, você não sabe de nada. Deixa eu dizer o que vai acontecer. Eu tenho algo novo para você. Aleluia, aleluia. Algo novo, que vai mudar a tua história, vai mudar a história da humanidade. Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Eu sou seu discípulo. O anjo, o ancião, traz a representação de um leão. Eu fico imaginando João, quando se depara com aquela informação, maravilhado, mas quando ele vai olhar, cadê o leão? Ele vê um cordeiro. Depois, viu um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Deixa eu só tentar trazer uma explicação para você entender.
presença do Cordeiro é justamente a representação do próprio Cristo, aquele que redimiu a humanidade na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Aqui a gente observa um Cordeiro pascal, um sacrifício único e suficiente. Não é mais necessário nenhum tipo de sacrifício. Não é necessário mais nada, porque o sacrifício de Jesus foi suficientemente. E aqui a gente se depara com um leão. É justamente a representação do poder, de que ele vence a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, como um leão rugindo por toda a humanidade. Eu gosto muito de uma ilustração. Lembrei do leão. Tem uma história que o Charles Spurgeon ele traz, que em um certo vilarejo havia um leão muito almejado por alguns exércitos, por alguns impérios. E certa vez, um rei pegou aquele leão e enjaulou aquele leão, e ele estava sob a proteção de um exército. E aquele reinado precisava fazer o translado daquele leão, pegar o leão e levar a um outro lugar. Mas o medo do exército é que poderia haver uma emboscada, e naquela emboscada o exército inimigo capturar o leão e levar para si. E foi justamente o que acontece, porque esse leão era muito precioso. E no decorrer do caminho, os exércitos começam a brigar, e os oficiais dando ordem aos soldados: nós temos que proteger o leão. E de repente um oficial fala: gente, por que nós estamos fazendo isso? Esse leão não precisa ser protegido. Abre a jaula. Ele resolve. Abre a jaula. O Evangelho é esse leão. E o nosso papel é abrir a jaula, porque o leão da tribo de Judá vai fazer o seu trabalho. O papel da igreja é proclamar a boa notícia para uma sociedade sem esperança, é tentar trazer algo novo, novamente. Esse é o nosso papel. E o leão, deixa ele rugir, meu irmão, deixa ele devorar as nações, trazendo para si, para a honra e glória dele mesmo. Amém? Amém. E aqui a gente observa 7 chifres. Esses chifres, lá em Deuteronômio 33, tem uma representação de poder. Poder. Toda vez que você vê essa representação, poder. Esse cordeiro, ele é um poder poderoso. Ele tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E aqui, meus irmãos, nesses 2 versículos, iniciando o versículo 7, mas em tese o versículo 6, na sua segunda parte, nós observamos aqui a declaração de 3 atributos de Deus, que são únicos e exclusivamente dele. Deus é todo-poderoso, é onipotente, ele pode todas as coisas. É a representação desse chifre que traz a ideia de poder. Deus, ele é onisciente. São 7 olhos que tudo vê. Ele sabe o que passa no meu e no seu coração. A palavra de Deus fala que lá no Salmo: para onde eu vou? Se eu vou do céu, lá está. Se eu faço da sepultura a minha casa, lá o Senhor também está. O Senhor está em todo lugar. Ele é onipresente. E essa representação dos 7 Espíritos sobre a igreja. Deus é todo poderoso. Deus é onisciente. Ele sabe o que passa no seu coração, o que passa no meu coração. E tudo isso vai estar escrito. E Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. É uma característica extraordinária desses atributos de Deus. E aqui no versículo 7, meus irmãos, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita. É a mão do poder que está segurando com o seu... É o mesmo Deus. Esse é o mesmo Deus que se apresenta
a Elias como uma brisa suave. É o mesmo Deus que dá ordem aos povos para alimentar o profeta. Eu acredito que Ele ainda manda os seus hoje. Amém. Talvez não como povo, mas como uma representação humana. Você pode ter certeza, irmão, quando você lembra de alguém para fazer algo bom, estão vendo isso. A sua natureza é má. Você só vai querer coisa para si, só vai querer coisas para o seu próprio bem. Mas quando você está em um momento de oração, você está na igreja, você está fazendo qualquer coisa, pensando no outro, você pode ter certeza que isso é uma ação totalmente de Deus na sua vida. E aqui nós nos deparamos no versículo 8, ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheia de incensos, que são as orações dos santos. E aqui eles cantam um cântico novo. Eu fico imaginando João naquele momento vendo esse louvor, porque a experiência que ele estava tendo, meus irmãos, era uma experiência de pranto e gritos, mas de cristãos mesmo assim fiéis diante da morte. Um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foi morto, e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda a tribo, língua. Eu fico imaginando indianos, cristãos, que nesse momento estão sendo perseguidos e alguns mortos e presos por causa da sua fé, fazendo parte desse coral. Eu fico imaginando os europeus, os latinos americanos, os indígenas brasileiros, o nordestino, o sertanejo, os quilombolas, os ciganos, os ribeirinhos, o pobre do pobre e também o rico do rico, em um único só lugar, cantando a mesma canção. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foi morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua e nação. Eu fico imaginando João naquela experiência extraordinária, vendo aqueles milhares e milhares e milhões de anjos rodeando o trono, e bem como os seres viventes e os anciãos cantando em alta voz. Imagine aqui que são seres celestiais entoando cânticos e oferecendo o seu melhor diante do Cordeiro. Temos 2 estrofes aqui, uma representação dos seres celestiais, e na segunda estrofe uma representação dos seres terrenos. Versículo 12: eles cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder. A palavra poder aqui na língua original, ela é dínamo. A palavra dínamo é a mesma palavra que dá origem à palavra dinamite. Já viu uma dinamite? A dinamite é diferente da bomba. A bomba ela tem o objetivo de criação, de trazer destruição. Ela explode. A dinamite ela explode. Observe quando um prédio é explodido, aquelas dinamites são colocadas na sua estrutura e tudo é caído, e a sua circunferência ali, todo o seu redor não é abalado. Diferente de uma bomba, quando você lança, tudo ali é destruído. E qual é o objeto? O objetivo de uma dinamite implodir um prédio é para fazer algo novo novamente. É para fazer uma nova estrutura. O Evangelho é dinâmico. Quando ela explode o seu coração, a pedra quebra e nasce carne.
É isso que o Evangelho faz com a gente. Nos destrói por inteiro para fazer algo novo novamente. Dinamite. Quando o apóstolo Paulo fala, porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. A mesma palavra utilizada aqui nos cânticos dos anjos. Poder de Deus. Digno é o Cordeiro de receber, que foi morto, de receber poder, dínamos, riqueza, palavra plauto na língua grega, sabedoria. Sabedoria, na língua original, isso aqui é a palavra Sofia. Sofia é a mesma palavra que foi criada para a filosofia. Então nós temos que oferecer para o Senhor todo o nosso saber, todo o nosso conhecimento que é dado dele para nós, nós temos que oferecer para ele. Não é para si, não é para nós mesmos, é para oferecer para o Cordeiro. Força. A palavra força, string, que vem do radical da palavra energia. É o que vocês estão fazendo, juventude. Digno é o Cordeiro de receber suor na camisa de vocês. Nós temos que suar a camisa em favor do Cordeiro. É colocar o calçado dos pés e desbravar pregando o Evangelho. É no cumprimento da missão. É suar a camisa. E dá trabalho. Dá trabalho organizar um congresso? Dá trabalho. Sua camisa. Mas é para a glória dele. Nós temos que suar a camisa mesmo. Honra. Glória. Glória é a palavra doxa. A língua grega é a palavra doxa. Doxa é um veredito, é algo que é nobre, é um padrão, é algo que traz admiração. Doxa é uma palavra de firmeza. E o Senhor, ele é digno de receber isso. E também louvor. E a palavra louvor na língua original ela tem um sentido, a palavra Elohim. Olha só, sempre tem similares para a gente, Elohim. Muitas coisas do nosso português é fruto da língua grega. Elohim vem de elogio. Elogio. O Cordeiro ele é digno de receber todos os nossos elogios, nossos irmãos. É os nossos lábios de louvor, sabe? Mas observe que o poder aqui é dínamo. Isso aqui é uma ação de Deus, não é nossa. Mas na segunda estrofe, essa mesma palavra ela tem uma modificação aqui, que na nossa língua a gente não percebe. Depois vi todas as criaturas existentes na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há. E aquele que estava sentado no trono é o Cordeiro. Seja o louvor, a honra, a glória e o poder. Aqui o poder já não é mais dínamos. O poder aqui agora é a palavra Kratos. Kratos na mitologia, se você for observar, é um ser mitológico extremamente forte, mas a força dele é fruto das suas próprias mãos. O que a gente entende nesse texto é que, meu irmão e minha irmã, toda a força que o Senhor nos proporciona, todos os recursos, toda a capacidade de influência que o Senhor nos proporciona é para usar para Ele, para a glória dele. É isso que Ele quer de nós. É isso que Ele espera da gente. Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. Seja o louvor, a honra, a glória. E os quatro seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. E João, naquele momento, diante de lágrimas, de pranto, de desespero, agora a sua fisionomia, acredito eu, é transformada. O nome que vocês terão não será mais o mesmo que vocês têm aqui. Pastor Davi Caleb é um nome muito bonito, mas eu vou dar um novo nome, uma pedrinha branca, um nome escrito nela, que será revelado somente àquele que recebe. Agora, o seu novo nome, escrito nessa pedrinha branca, vai refletir muito aquilo que você é aqui.
Porque às vezes a gente tem uma visão meio que deturpada do novo céu e nova terra, em um ambiente onde ninguém faz nada, fica deitado numa rede, num ambiente verde, os anjos tocando harpa. Meus irmãos, a gente não pode ser muito influenciado pelo cinema, pela dramaturgia modelística. Você acha que você vai ter os mesmos privilégios que os pais da igreja tiveram? O livro de Hebreus retrata que homens que o mundo não era digno. Alguns homens foram decapitados, outros lançados na prisão, outros cerrados ao meio. Uns foram presos e foram dados à soltura para ele, mas eles queriam morrer ali para poder ressuscitar numa glória maior. Olha só a cosmovisão, o pensamento desses homens. Meus irmãos, você tem noção de que é os seus bens serem dizimados, serem queimados? Você vê isso lá em Hebreus capítulo 10. Os seus bens foram queimados, os espólios dos seus bens, como retrata o texto, foram queimados, saqueados. E sabe qual é o sentimento desses homens quando visualizam aquela experiência? Alegria. Alegria. Porque se nós estamos sendo perseguidos pela obediência, o sentimento que nós temos que ter é de alegria. Porque bem-aventurados são aqueles que serão perseguidos por meu nome. E você acha que você vai ter o mesmo desfrute do que os apóstolos? Dos homens que entregaram a sua vida e foram dizimados em favor do Evangelho? Você que é um crente nominal, passa a semana fora da igreja, vem no domingo, recarregar energia, depois volta e... Você acha, meu irmão? A gente precisa ler mais o livro de Apocalipse. Mas aqui não é o fim. Todo sofrimento vai acabar. Não vai ser mais necessário hospital, não vai ser mais necessário plano de saúde. Porque lá em Apocalipse 21, João tem a visão, olha só. Então vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada por seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Meus irmãos, nós viveremos juntamente com Jesus. Aleluia. Você tem noção do que é isso, gente? Ver como ele é. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios 13, o que nós conhecemos é como um reflexo obscuro no espelho. Mas um dia nós o veremos face a face, assim como eu sou plenamente conhecido, não é mesmo? E veremos os seus punhos furados, veremos os seus pés furados e as suas cicatrizes, porque ele renunciou à sua estrutura de glória eternamente. Isso é muito forte. E a palavra de Deus fala que juntamente com ele nós somos co-herdeiros, juntamente com Cristo, co-herdeiro com Cristo. E lá no livro de Hebreus fala que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Coisa linda, meus irmãos. E aqui ele diz, João vendo essa visão, ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está sobre os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. E aqui eu brinco com alguns amigos meus da biologia, da genética. Não tem uma mutação genética do ser humano. Não vai ter mais produção de lágrima nos olhos, porque ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima, gente. Não vai ter mais sofrimento. Não vai ter mais suicídio, gente. Não vai ter mais depressão, doença mental. Os presídios lotados.
sei se alguém já teve a experiência de fazer trabalho nas pastorais exclusivos. Cortado, gente, como animais, como bichos, seres humanos. Não vai ter mais isso, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda lágrima, toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as antigas coisas já passou. No terceiro dia, Ele ressuscitou. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a aguilhão, a tua vitória? Já foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário. Essa é a nossa esperança, esse é o final da nossa história. E aqui, já chegando para perto do fim, no capítulo 22, lá no versículo 5, ele diz: não haverá. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão. É importante que tomemos uma decisão. É importante que venhamos refletir um pouco como é que está a nossa própria vida. Como é que anda o seu próprio ser? Como é que está o seu coração, meu irmão? Imagine agora que você está diante do Senhor Jesus. Quais serão os argumentos que você vai poder tentar trazer para Ele? Eu queria reservar esse momento de forma específica para que você pudesse fazer uma introspecção na sua vida. Não se preocupe com os jovens que estão preocupados aqui, que estão em atividade com o culto. A palavra é para você. É uma reflexão individual. Eu gostaria que você nesse momento pudesse refletir sobre um pouco sobre a sua própria vida. E para você se concentrar melhor, minha sugestão, feche seus olhos, meu irmão, nesse momento. Eu queria deixar esse pequeno tempo que nós vamos ter, para que você possa ter um momento de oração. Talvez o teu dia foi muito corrido hoje. Talvez você passou por algumas dificuldades na sua casa. Talvez você veio aqui com o seu coração apertado e indagando a Deus. Muitas coisas aconteceram para você não estar aqui, mas louvado seja o nome do Senhor que você está aqui. Como é que está a sua vida diante do Senhor? E se hoje lhe pedirem a sua alma? É muito importante a gente refletir um pouco sobre a vida. Nós falamos um pouco sobre a morte, e é bom pensar sobre a morte, para que a gente possa viver melhor a vida, para que naquele grande dia, quando o Cordeiro vir e romper os 7 selos, ele possa ver aqui: vinde a mim, Davi Caleb, vinde a mim, Eli, vinde a mim, Maria, José, Richard, Jonathan, vinde a mim, Mateus, Tiago, João, Daniel, Davi, Alisson. Vinde a mim, benditos do meu Pai. E eu quero oferecer para vocês todas essas coisas que eu tenho criado antes da criação do mundo. Agora, para isso é importante uma tomada de decisão. E aqui eu quero fazer duas orações. A primeira oração é para você que já é da igreja. Você que é membro dessa igreja. Você que participa dessa comunidade de fé. Você que já teve um encontro com Cristo. Você que o Senhor o resgatou das trevas e transportou para o reino do seu Filho. Você que tem certeza e convicção da sua salvação. Eu quero fazer uma oração com você. Mas só se manifeste se realmente você entender que é Deus falando com você.
racionalmente. E você entende que você precisa mudar. Não é em que sentido? Ter uma vida de consagração mais íntima com o Senhor. Você precisa se dedicar a uma devocionalidade com a palavra de uma forma mais íntima e verdadeira. Você precisa se empenhar mais com os trabalhos que a igreja local oferece. Você precisa se apresentar: Senhor, eu quero me voluntariar, eu quero ser participante da obra do Senhor. E qual é o melhor lugar para que a gente possa trabalhar? É a igreja local, é a sua comunidade. Meus irmãos, aqui tem vaga para todo mundo. E se você que é membro dessa igreja, você que entende isso, e você entende, eu posso dar mais de mim, eu posso oferecer mais, eu posso suar mais a minha camisa em favor da obra, eu preciso evangelizar mais, eu preciso orar mais, eu preciso me consagrar mais, eu preciso instruir os meus filhos da melhor forma, eu preciso ser o melhor esposo, eu preciso ser uma melhor esposa, eu preciso ser o melhor filho. Eu entendo, eu preciso dar mais de mim. Eu não estou em pecado, não. Eu estou em comunhão com Deus. Eu tenho uma vida digna. Eu sou responsável. Mas eu preciso dar mais. Eu quero suar mais a minha camisa. Eu quero me voluntariar. Segunda-feira eu quero chegar para o pastor Davi Caleb, o que eu posso fazer na igreja? Olha, eu tenho essas habilidades, eu tenho essa formação, eu fiz esse curso. Isso aqui serve para alguma coisa? Eu não sei, eu estou perdido, mas o Senhor é meu pastor, me orienta. Liderança, o que eu posso fazer? O que eu posso servir? O que eu tenho em minhas mãos são isso. Isso é útil. Meu irmão, é com você. É você, o Senhor está te chamando. Glória a Deus. Há uma oração que eu quero fazer, meus irmãos. É se você tem dúvida, para onde você vai depois da morte? Meus irmãos, eu estou falando isso com a maior sinceridade no meu coração e com o maior temor e tremor, meu irmão. Talvez essa seja a última vez, o último momento que eu vou poder falar para vocês. Talvez esse seja o nosso último encontro. Eu não sei qual é a minha fila, qual é o meu local na fila. Semana passada eu estava num casamento alegre, participando de um jovem casal na igreja que estava celebrando, casando. E ao encerrar naquele casamento, recebeu a notícia de um diácono muito tomado da nossa igreja que acabara de falecer. Ninguém esperava. Ninguém sabe. E se hoje a gente pedir a sua mão, e hoje você entende, eu preciso me entregar por completo ao Senhor. E você, às vezes, já é da igreja, viu, irmão? Mas você precisa ter essa experiência pessoal, como nós falamos hoje pela manhã. Eu não quero vivenciar experiências dos outros, eu quero ter as minhas próprias experiências com Deus. E se você entende que o Senhor está te chamando, não de forma parcial, mas eu quero você como um todo, a sua vida vai ser minha nesse momento e agora eu vou ter total autonomia para fazer de você aquilo que eu bem quiser. Se você entende isso essa noite, que o Senhor está te chamando, fica de pé, meu irmão, onde você estiver, para que a gente possa estar orando, em nome do Senhor Jesus. Onde você estiver, se você entende que o Senhor está falando ao seu coração, e a igreja é uma oração, meu irmão. Nós estamos em uma grande batalha. A palavra de Deus fala que quando o pecador se arrepende, é a festa do céu. Você precisa ter experiência de conversão, experiência com Deus, de salvação. Eu não vou me estender. Eu quero estar orando por vocês e louvado seja o nome do Senhor pela vida dessa igreja. Em seguida a gente vai estar louvando o cântico e posteriormente a direção da juventude vai estar dando continuidade. Pai bendito, Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Obrigado porque o Senhor nos resgatou, Pai. Porque o Senhor nos tirou de um saco de lodo, nos
colocou sobre a rocha, nos deu veste nova, nos colocou um sorriso nos nossos lábios, nos trouxe esperança. Obrigado porque algo novo aconteceu. O Senhor Jesus veio para esse mundo, mudou a história, salvou a minha e a sua vida. Senhor Jesus, muito obrigado. De forma especial, quero colocar diante do Senhor, Pai, toda essa juventude, Pai. Que o Senhor possa abençoar 100 vezes mais ainda nessa vida, na vida dos teus filhos e filhas aqui, Deus. Que os teus filhos possam ser instrumentos teus nessa geração. Eu quero estender a minha oração aos membros dessa igreja que entenderam que querem servir mais a Ti, com presteza, com amor, com alegria, suar a camisa, porque digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e todo sempre. E nós te louvamos a Deus, Pai, louvamos a Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Convido todos a ficarem de pé para que a gente possa louvar o Senhor. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Santo, Santo Ele é.
pulou, não. Eu não pulei, mas está tudo certo. Eu me lembrei o seguinte: quando eu era jovem, eu ia para as festas do mundo e eu me dedicava àquela festa. Eu pulava, vibrava. E ver a juventude aqui pulando e vibrando, o cara fala: que bagunça é essa? Não tem bagunça nenhuma aqui não, cara. Nós estamos adorando a Deus vivo, que é muito melhor do que qualquer festa mundana. Eu, quando ia para as festas mundanas, eu botava a minha melhor roupa, meu melhor perfume, a minha melhor força. A gente tem que dar isso para Deus. Dê a sua juventude para Deus. Dê a sua vida para Deus. Deus te abençoe. Tenha uma semana feliz. Vamos orar. Obrigado, pastor Daniel. Deus te abençoe. Supra a necessidade. Faça aquilo que tem que ser feito. E seja um instrumento de Deus aqui na Paraíba para fazer possivelmente o que Deus quer fazer. Eu e você, nós sabemos. Coloque-se na mão de Deus agora mesmo. Vamos concluir. Encerrar o culto. Se o relógio está certo, 10 para 9. Eu acho que está. Ore. Seja abençoado. Entregue suas necessidades ao Senhor. Sua vida ao Senhor. Se você quer se firmar mais, vai aos pés do Salvador agora e ora mais uma vez. Entregue sua vida ao Senhor. Melhor que tem que a gente faz. Eu estou com 55. Rostinho também de 65. Nem tanto. Será aqui de 20, né? Deixa de maneira. Mas eu não me arrependo um trisco de ter entregue minha vida a Jesus com 19 anos. Se eu soubesse que era tão bom, te entrego antes. Vale a pena. Acho que é violão. Vale a pena. Ore comigo, vamos finalizar. Parabéns à juventude. Deus, obrigado. Recebe a nossa gratidão. Amém. Nós pensamos nesse mês e principalmente nesses 2 dias, tudo novo de novo. A minha oração, Deus, é se alguém está nesse ambiente, é crente, mas precisa de renovação, precisa de um novo. Precisa que o Senhor renove, até porque já é novo, mas precisa ser renovado. Deus, Espírito Santo, renova a nossa vida, renova a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso prazer no Senhor, o nosso prazer em trabalhar para o Senhor. Obrigado, Deus, por essa juventude, por eles terem feito essa conferência. Todos que trabalharam sejam abençoados pelo Senhor. Os que trabalharam muito, os que trabalharam pouco, aqueles que nem trabalharam, sejam abençoados pelo Senhor. A minha oração é que ano que vem todos possam se dedicar mais e trabalhar mais ainda. Deus, todos esses que estão aqui nessa plataforma, o meu pedido, que nenhum se perca, Senhor. Todos que estão aqui nessa plataforma, Deus, do mais novinho, aquele que tem um pouco mais de idade, que tem uma experiência profunda, marcante com o Senhor. Que essa conferência tenha sido um renovo, vida nova, tudo novo, mais uma vez, de novo. Renova, Senhor. Mas não só de quem está na plataforma, de todos nós que estamos nesse tempo. Renova-nos, Senhor. Nessa casa, Deus, se alguém que precisa de uma bênção na área das emoções, o Espírito Santo visita e trata. Faz curas extraordinárias. Se tem alguém que precisa, ó Deus, na área da saúde física, alguma enfermidade, algo do tipo, o Senhor pode perfeitamente curar. Tem misericórdia.
pessoas, meus irmãos. Relacionamentos, Deus. Porta de emprego. A vida, decisões da vida. Deus tem misericórdia, nos ajuda. Nos faz tomar as boas decisões. Como ouvimos ontem, o importante, Deus, nós precisamos planejar. Mas a decisão certa vem da boca do Senhor. Por isso, Deus nos ajuda a acertar. Todos, indistintamente, sejam abençoados pelo poder da tua presença. Leva-nos em paz para uma semana feliz. O pastor Daniel amanhã estará de volta a João Pessoa. Leve em paz e tranquilo, Senhor, para a sua vida. Todos os projetos e planos que o Senhor tem para a sua vida que sejam feitos. Tudo aquilo que o Senhor quer que desenvolva para a glória do teu nome. Todos nós sejamos abençoados, leva-nos em paz, dá-nos uma semana feliz, nos livra de toda influência do mal e nos faz te amar com toda a força da nossa vida. Obrigado, dá-nos uma semana feliz. Semana, ó Deus, onde o teu renovo possa de fato estar transformando cada vez mais as nossas vidas. Obrigado, despede-nos em paz, dá-nos uma semana feliz, uma noite feliz, uma semana feliz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado por esta terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Parabéns à juventude. Deus te abençoe.